Mais uma vez, graça e paz a todos que estão aqui ligadinhos com a gente na rádio Palavras de Vida. Na Rádio Palavras de Vida, com mais um programa aí. E nesta manhã vamos estar meditando no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versos 28 a 34. Estamos falando sobre a segurança do crente. Então, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bendito Deus, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos tem feito, pelo repouso tranquilo do sono, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, pelo pão que comemos, pela roupa que vestimos, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo ar que respiramos e por tudo mais que generosamente o Senhor nos tem concedido. Somos, ó Deus, agraciados por Ti, principalmente porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor se deu a conhecer, ó Pai, iluminou nossas mentes e corações para que nós pudéssemos conhecer e reconhecer o Teu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Queremos nesta hora rogar que Tu venhas abençoar a todos aqueles que estejam ao alcance da nossa voz aqui na Rádio Palavras de Vida, Senhor, e que, ó Deus, Tu ilumines, ó Deus, nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender a palavra maravilhosa do Senhor lida nesta manhã, e que Tu venhas, ó Deus, nos falar através da Tua palavra bendita. Fortalece a nossa fé e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui na carta aos Romanos, ele vai usar uma maneira didática de ensinar que nós denominamos de diatribe, ou seja, ele vai introduzir aqui várias perguntas retóricas e à medida que ele vai fazendo as perguntas, ele também vai dando as respostas. Mas esse texto nos fala de uma doutrina maravilhosa, uma doutrina gloriosa, que é a doutrina da segurança do crente ou da perseverança do crente. Ou seja, essa doutrina fala que aquele Deus que nos salvou, aquele Deus que de forma tão gloriosa nos redimiu na cruz do Calvário e que nos alcançou por meio de sua graça maravilhosa, irresistível, esse Deus ele também nos sustenta.
Ele também nos preserva em sua presença. E uma vez que alguém está em Cristo, uma vez que alguém é uma nova criatura, absolutamente nada pode demovê-lo da presença de Deus. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Somos seguros, firmes, nas mãos daquele que nos salvou, Jesus de Nazaré. Mas o apóstolo Paulo, ele começa aqui no verso 28, ele faz a seguinte declaração: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que declaração tremenda e maravilhosa é essa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é uma nova criatura, se você está em Cristo, se você já nasceu de novo, como fala Jesus com Nicodemos ali em João capítulo 3, se você nasceu da água e do Espírito, você é um filho de Deus, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. Nem sempre nós podemos pensar desta forma, porém, essa é a maneira certa de pensar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas e as coisas ruins que acontecem? O problema nosso é que nós somos temporais, somos tão efêmeros, tão passageiros. E nós só vemos o momento imediato, nós não conseguimos ver o além, o depois. Mesmo aquelas coisas que não nos parecem muito boas e que nos acontecem, elas cooperam para o nosso bem. De alguma forma Deus está trabalhando, de alguma forma Deus está tratando conosco, Deus está nos ensinando alguma coisa. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a didática de Deus, a forma de Deus ensinar. Deus é como um pai generoso e amoroso, mas também a palavra de Deus diz que ele açoita todo filho a quem ama. Então muitas vezes somos provados por Deus, muitas vezes passamos por reveses, por momentos difíceis na nossa vida, mas lá na frente a gente vai ver que Deus estava conosco no caminho, que Deus estava nos ajudando, que Deus de forma alguma, em momento algum, nos deixou sozinhos na caminhada. E aí então Paulo fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há dois aspectos aqui. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então se você ama a Deus, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu amor por Deus não pode fenecer em momentos difíceis da sua vida. É na hora que somos provados é que nós demonstramos de fato o nosso amor por Deus. Quando tudo vai bem, quando tudo está correndo maravilhosamente, é fácil você dizer que ama a Deus. Mas quando Deus te prova, aí eu quero ver, sabe? É como o filho que é amado de seu pai, mas que quando é disciplinado pelo pai, não deixa de amar esse pai porque foi disciplinado. Ele entende que a disciplina é boa. Ele entende que a disciplina é necessário. Então, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem na sua vida. Tudo que acontecer, e eu digo sempre, não há acaso na vida do crente. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo que acontece na nossa vida está dentro do propósito de Deus para nós. Deus está trabalhando conosco. Desde o momento em que você foi alcançado pela graça de Deus, Deus está com você. Seja na hora da festa, seja na hora do luto. Seja na hora da alegria, seja na hora da tristeza, Deus está com você, Deus está conosco. E aí fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É lógico que se você ama a Deus, se você é uma nova criatura em Cristo, você foi chamado segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus.
Ninguém jamais se aproxima de Deus sem que por ele seja chamado. É Deus que no tempo e na história, de forma eficaz, irresistível, por sua maravilhosa graça, ele nos chamou. E uma vez que ele nos chamou, nós estamos debaixo do propósito divino, dos planos de Deus. Deus tem planos na minha vida, Deus tem planos na sua vida, Deus tem um propósito especial com cada um de nós. Deus é um Deus pessoal. O que Deus tem para você, na sua vida particular, não é a mesma coisa que Deus tem para mim ou para outro qualquer. Cada pessoa tem a sua experiência pessoal com Deus, cada pessoa é tratada de forma especial como filho de Deus, e Deus tem um propósito especial na vida de cada um de nós. Por isso nós devemos caminhar dentro da vontade divina, buscar conhecer, saber qual é o propósito de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Às vezes pode acontecer alguma coisa muito ruim. Uma vez aconteceu comigo algo muito ruim, e quando eu estava ali sofrendo, eu perguntei para Deus: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida com isso que aconteceu aqui? Porque eu estou sofrendo. Então, mais de uma vez já aconteceu comigo de eu passar por momentos difíceis, por assalto, já passei por enfermidades que me prostraram durante mais de 40 dias, mas eu só perguntava para o Senhor: Senhor, qual é o seu propósito? E lá na frente eu conheci o propósito de Deus, eu entendi por que Deus me havia deixado passar por aqueles momentos difíceis. E isso me fortaleceu, porque quando nós vencemos a aprovação, quando nós vencemos os problemas da nossa vida, nós saímos fortalecidos dessa experiência. Então, muitas vezes Deus nos prova para que nós sejamos fortalecidos. Se você quiser purificar o ouro, o que você faz com ele? Você joga ele no fogo. Se você quiser tirar a escória da prata, o que você faz com ela? Você joga ela no fogo. Nós somos ouro nas mãos de Deus, nós somos prata preciosa nas mãos de Deus. Então Deus trata conosco muitas vezes dessa forma. Ele nos faz passar por provas para tirar as escórias da nossa vida. Aquelas coisas que muitas vezes nos atrapalham de servir melhor a Deus, de viver uma vida mais abençoada e mais abençoadora na presença de Deus. E Paulo então vai dizer no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu. Que coisa tremenda e maravilhosa, porque Paulo declara aqui expressamente, no versículo 29, que Deus nos conheceu de antemão, ou seja, Deus nos pré-conheceu, mesmo antes da fundação do mundo. Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, que Deus conheceu aqueles que eram seus. Então Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, Deus nos pré-conheceu. E mesmo antes que você se tornasse um cristão, Deus já tinha traçado um projeto, um plano de vida para você. Deus já tinha traçado um projeto, um plano de vida para mim. E o plano de Deus na nossa vida, ele vai se desenrolando ao longo da nossa existência. E o desfecho final desse plano glorioso é que nós estaremos com Ele nos céus. É que nós seremos glorificados. É que nós receberemos um corpo glorificado, igual o corpo glorificado de Cristo. E que nós habitaremos com Ele para sempre. E viveremos num reino de paz, de felicidade, de alegria, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor, doença alguma. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós estamos debaixo do tratamento divino. Deus está nos preparando para o céu. E muitas vezes esse preparo para entrarmos no céu pode parecer um pouco doloroso, um pouco difícil, mas o desfecho final será glorioso. Então Deus nos conheceu de antemão, Deus te conheceu antes da fundação do mundo. E aí ele fala, aqueles a quem ele conheceu, não a qualquer um, mas aqueles a quem Deus conheceu, Paulo vai dizer, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só, olha o propósito alto e elevado para o qual Deus nos conheceu, o propósito alto e elevado para o qual Deus nos predestinou. O que é predestinar? É traçar o destino de antemão. Se Deus nos conheceu de antemão também Ele traçou o nosso destino. Sabe, Ele já sabe, desde a eternidade, quais são os projetos dEle para a sua vida, quais são os projetos dEle para a minha vida. Então, Ele nos predestinou, sobretudo, para sermos conformes, transformados na imagem de seu Filho. Mas veja bem, seremos transformados na imagem moral, na imagem espiritual e seremos transformados na imagem do Cristo glorificado. Quando nós nos avistarmos com Ele, diz o apóstolo João, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, Ele nos predestinou para sermos transformados, para sermos conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito final de Deus para a sua vida e o propósito final de Deus para a minha vida. Todos os verdadeiros servos de Deus, todo cristão lavado e remido no sangue precioso do Cordeiro, um dia estará na presença de Deus transformado na imagem gloriosa do Cristo glorificado. Receberemos então esse corpo glorificado, que Paulo fala de corpo espiritual. E aí, o fim de tudo, na verdade, é Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, Cristo, Ele é o primogênito de Deus. Mas antes de ser primogênito, Cristo é o unigênito de Deus. Quando Cristo ainda era unigênito, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, o Pai, Ele traçou um plano salvífico maravilhoso. E nesse plano salvífico, o Pai resolveu enviar o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, nós somos irmãos de Jesus. Uma vez que nós estamos em Cristo, estamos irmanados em Cristo, somos filhos de Deus, assim como Cristo é filho de Deus. Ele deixou de ser unigênito para tornar-se primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos, entre muitos filhos de Deus. E quando nós estivermos no céu, na presença de Deus, quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, já com um corpo glorificado, reinando com Cristo, faremos parte integral dessa família gloriosa que é a família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E viveremos em corpos glorificados, igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar no versículo 30, algo muito interessante, algumas coisas muito interessantes. É importante, antes de tudo, observar que cada um dos verbos usados aqui nesse versículo 30, eles estão numa modalidade verbal no grego, que é o auristo. O auristo é aquele verbo grego que indica uma ação terminada, uma ação acabada. É como o nosso pretérito perfeito. Algo que aconteceu, que já está feito. Mas é interessante observar que Paulo está falando, no que respeita ao desfecho final da nossa vida, de coisas que ainda vão acontecer para nós, historicamente falando, mas que no coração de Deus já aconteceu. Quando algo está determinado por Deus e que fatalmente vai acontecer, então no grego do Novo Testamento,
se usa essa modalidade verbal chamada auristo, que é então a ideia de uma ação perfeita e completamente acabada. Então veja bem, aos que predestinou, ele não vai predestinar, porque existem algumas pessoas que acreditam que a predestinação acontece no tempo e na história. No momento que alguém creu, então ele foi predestinado. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Paulo vai falar lá em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Então, quando foi que essa predestinação aconteceu? Quando foi que Deus predestinou você? Quando foi que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo. E uma vez que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, ou seja, Ele traçou o nosso destino. Você lembra do salmista Davi, o que ele fala? Ele diz assim, olha, tu me conhecestes ainda no seio de minha mãe. Tu me entreteceste como no seio da terra. Todos os meus dias estavam escritos no teu livro, cada um deles escritos e determinados, antes que qualquer um deles houvesse ainda. Ou seja, Davi acreditava que toda a sua vida já estava determinada ou predestinada por Deus, que Deus já havia escrito a sua história. E Deus escreveu a história de Davi antes da fundação do mundo. Deus escreveu a sua história antes da fundação do mundo. Deus não está escrevendo a sua história, Ele já escreveu. Deus não está escrevendo a minha história, Ele já escreveu. Então Deus está no controle da nossa vida. Por isso que quando nós dizemos aí que Deus está no controle, é porque Ele está mesmo. Porque Ele já tem tudo determinado, Ele já tem tudo planejado para você. E os planos de Deus com relação a nós são maravilhosos. Tudo que Deus quer para nós é bom. Deus não tem nenhum plano maléfico, maldoso ou perverso em relação a ninguém. Deus nos ama. Ele nos fez com amor, com graça. Ele nos colocou o fôlego da vida, Ele nos deu a existência. E no tempo, na história, Ele nos chamou de forma eficaz para que nós possamos ser seus filhos. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos recebeu, Ele nos adotou, forensemente falando, como seus filhos, para que nós tenhamos o mesmo direito espiritual e o mesmo direito moral e a mesma herança de Jesus, o seu Filho amado. Então, aos que predestinou, aí vai dizer, a esses também chamou. Então, preste atenção. Isso é uma doutrina muito difícil, às vezes, de ser digerida. Mas Deus só pode chamar aqueles a quem Ele conheceu e predestinou. Primeiro Ele conheceu, depois Ele predestinou. E uma vez que Ele predestinou, já está feito, Ele também chamou. Esse verbo chamar aqui também está no auristo. Ou seja, para Deus Ele não vai chamar ninguém, Ele já chamou. Porque aqui Paulo está falando da perspectiva divina, ele não está falando da perspectiva humana. Da perspectiva humana tem muitos que ainda serão chamados, mas da perspectiva divina, como Deus já vê a sua obra como acabada, como Deus já vê a sua obra como feita, então diz, a esses também chamou. Então Deus já predestinou e Deus também já chamou. Essa é a visão divina, essa é a forma como Deus olha dos céus. Nós olhamos daqui da terra, olhamos de baixo e não podemos compreender a beleza da obra de Deus. Conta-se que uma mulher estava bordando, fazendo um bordado, e a sua filhinha pequena olhou aquele bordado, e a sua mãe estava sentada, e a menina olhou aquele bordado por baixo, e falou para a mãe assim, mamãe, olha só como você está bordando aí, eu olhando aqui, eu não estou vendo a beleza desse seu trabalho, eu estou vendo aqui
uma porção de linhas aqui emaranhadas por baixo aqui do pano. Aí a mãe foi e pegou o bordado e falou para a menina assim, olha aqui em cima aqui. E aí a menina falou, mamãe, que coisa linda, maravilhosa que você está fazendo. Aí a mãe falou assim, minha filha, assim é na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós não vemos o que Deus está fazendo, nós olhamos de um plano diferente, nós olhamos do nosso plano terreno, nós olhamos da nossa visão terrena. E muitas vezes nós vemos um emaranhado de linhas ao invés de vermos a beleza da obra de Deus. Deus é maravilhoso. Tudo que Deus faz é lindo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, mas nós muitas vezes na nossa tacanha visão humana não conseguimos enxergar a beleza da obra de Deus. Às vezes reclamamos, às vezes murmuramos. Existe até um hino que eu costumo às vezes cantar na igreja, não sei se você conhece esse hino, que diz assim, no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Olha que hino maravilhoso. De fato, o poeta estava iluminado por Deus, inspirado quando ele escreveu esse cântico aí. Porque muitas vezes a gente vê cristãos que vivem pelos cantos reclamando, murmurando o tempo todo. Eles não estão entendendo o que Deus está fazendo em suas vidas. Eles estão olhando o bordado por baixo, eles não conseguem ter uma visão nítida da obra de Deus em suas vidas. E então, quando vem um momento difícil, ao invés deles darem graças, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, dar graça em qualquer situação, eles murmuram, eles reclamam, muitas vezes dizem que estão chateados com Deus. Eu uma vez fui visitar uma cristã e ela falou que estava com raiva de Deus. Eu falei, mas como que você pode estar com raiva de Deus? De um Deus que mandou o filho dele morrer no seu lugar na cruz do Calvário? Como que você pode ter raiva de Deus? Uma vez um me disse que tinha vontade de dar um soco na cara de Deus. Olha, como que um crente tem vontade de dar um soco na cara de Deus? Que coisa louca é essa? Pelo fato de Deus nos estar provando, nós não devemos duvidar do seu amor. Não devemos duvidar da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, que elas são a causa de não sermos consumidos e que elas não têm fim. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, creia que Deus ele está no controle da sua vida. O Deus que te predestinou, o Deus que te chamou. E aí Paulo vai dizer assim, aos que chamou, a esses também justificou. Que coisa tremenda e maravilhosa, porque o verbo justificar está na mesma modalidade que eu falei ainda há pouco, está no auristo, que indica uma ação terminada, uma ação acabada. Ele já justificou você. Você não vai ser justificado, você já foi justificado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, o que Paulo fala aí? Lá no versículo 1, lá em cima, ele vai dizer assim, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que se Deus nos justificou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, preste atenção, você já foi justificado. O verbo justificar significa, nesse contexto, tornar justo. Ou seja, nós somos justos porque fomos objetos da justificação divina. Preste atenção, esse verbo está no auristo, mas também está na voz, está no particípio passivo. Não é você quem se justifica, é Deus que justifica você. Não somos nós que nos tornamos justos, é Deus que por sua infinita graça age de forma maravilhosa, soberana,
graciosa em nossas vidas e nos justifica. Mas Ele já nos justificou. Ele já nos tornou justos. Isso não significa que você não peca, que você não cometa erros, porque enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a cometer erros e até muitas vezes erros graves na nossa vida. Deus, Ele está no controle da nossa vida, mas Ele nos dá uma livre agência, Ele nos permite caminhar, Ele nos permite traçar nossos planos, Ele nos permite projetar as coisas dentro da sua vontade, dentro da sua soberana vontade. Porque, na verdade, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O que a Bíblia diz? Que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, você pode fazer seus projetos, mas se o seu projeto for contra o que Deus já tem na sua vida, seu projeto vai falhar. Por isso que nós, como cristãos, devemos orar e perguntar para o Senhor. Como Tiago fala, se Deus quiser, nós iremos a tal lugar, nós comerciaremos e nós voltaremos. Porque você não sabe o que Deus tem para você. Você não conhece o amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a nossa vida. Ele já, então, nos justificou. E aí Paulo vai dizer assim, aos que justificou, esses também glorificou. Que coisa tremenda e maravilhosa, porque mais uma vez o verbo está no auristo, glorificou. Está no pretérito, no nosso bom português, no pretérito perfeito. Ele já nos glorificou. Para Deus, você já é um crente glorificado. Você foi justificado e glorificado. Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou e Ele já te glorificou. Deus já vê a obra dele acabada. Deus já vê a obra dele feita. Até mesmo a crucificação de Cristo já estava feita antes da fundação do mundo. Pedro vai falar isso, que o sangue de Cristo foi derramado com efeito quando? Antes da fundação do mundo. Por isso que um certo pregador fez a seguinte declaração: antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Mesmo antes que Deus criasse qualquer coisa, Ele já tinha feito o projeto da nossa salvação. E esse projeto de salvação de Deus, esse plano salvífico de Deus, incluía enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Sem a morte de Cristo, sem que Cristo viesse e morresse, nada dessas bênçãos que Paulo está falando aqui poderiam acontecer na nossa vida. Sem Cristo não há redenção. Sem Cristo não há predestinação, sem Cristo não há chamado, sem Cristo não há justificação, sem Cristo não há glorificação. Tudo é em Cristo e por meio de Cristo e para Cristo. Porque no final, no desfecho final de todas as coisas, tudo vai redundar para a glória de Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Continuando, aí então agora Paulo, diante dessas declarações contundentes que ele faz aqui, ele faz ainda outras perguntas. Ele pergunta assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você que está meditando comigo aqui nesse texto, eu que estou meditando junto com você, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, diante de declarações tão tremendas feitas acerca de nós, desse plano glorioso, tremendo, salvífico de Deus, que mostra que nós estamos firmes e seguros, porque essa obra é de Deus, e Deus já a vê como consumada, então não tem como não dar certo, porque foi Deus quem projetou, e é Deus quem já fez no seu coração tudo o que está sendo dito aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu diria para você, descansemos no Senhor. Descansemos na graça de Deus. Não importa qual seja o momento da sua vida.
Não importa se você está vivendo o momento mais feliz da sua vida ou o momento mais difícil da sua vida, descanse no Senhor. Descanse nas promessas divinas. Creia que o Deus que te chamou, esse Deus, ele vai levar a cabo a obra, porque na verdade para ele já está feito. Ele já te vê glorificado. Ele já te vê na sua presença eterna nos céus. Ele já te vê reinando com ele no novo céu e na nova terra. Para ele já está feito. E então Paulo faz a seguinte declaração: se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante porque o contexto em que Paulo está dizendo isso era um contexto muito difícil. Era o contexto de perseguição. A igreja era perseguida. Os cristãos eram mortos por causa da sua fé. Os cristãos eram presos. Os cristãos eram levados para as arenas para serem devorados por feras. Sabe? Para serem estraçalhados por gladiadores. E quando eles estavam ali, eles morriam cantando hinos de louvor a Deus. Eles morriam glorificando a Deus. Se consideravam felizes por terem o privilégio de morrerem por causa da sua fé, por morrerem pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo faz a seguinte pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Os crentes que estão lendo esta palavra de Paulo lá atrás, aqueles crentes romanos, eles sabiam muito bem qual era a intenção de Paulo ao fazer essa pergunta. Mas isso vale também para mim e para você. Embora não passemos por tais perseguições, isso vale para mim e para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode contra Deus? Se Deus está do nosso lado, o inferno inteiro pode se levantar contra nós. Potestades e poderes humanos ou demoníacos podem se levantar contra nós, mas nada conseguirá nos subverter. Nada nos demoverá da nossa fé. Hoje há ainda, em pleno século XXI, cristãos sendo mortos, sendo estraçalhados aí, mortos a pancada, queimados vivos, aprisionados por causa da sua fé. É a igreja perseguida, é uma igreja que sofre por causa da sua fé, mas vai ver como esses crentes estão morrendo. Eles morrem glorificando a Deus. Eles morrem afirmando a sua fé. Eles são concitados a negar a Cristo para que vivam, mas eles preferem morrer do que negar a Cristo. Então, meus amados irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra nós, no sentido de poder nos subverter, no sentido de poder nos fazer qualquer mal que seja eterno. Podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. Podem matar, a nossa vida física, mas não podem matar a nossa esperança, não podem matar a nossa fé, porque essas estão seguras em Deus. E aí Paulo vai dizer assim: aquele que não poupou seu próprio filho, preste atenção, aquele que não poupou seu próprio filho, Deus não poupou a Jesus. Deus poderia, ter mandado um anjo para morrer no seu lugar, será que daria certo? Deus poderia ter mandado um profeta daqueles, ressuscitado um profeta daqueles lá do Antigo Testamento, ou então mandar Elias ou Enoque, que não morreram, mas foram trasladados para morrer lá naquela cruz, será que daria certo? Na visão de Deus, não. Porque aquele sacrifício tem que ser perfeito. Ele tinha que ser perfeito. E só alguém perfeito poderia morrer. Porque não há ninguém mais perfeito do que alguém que, além de homem, é Deus. Jesus é o Deus homem. Ele era perfeito, o sacrifício perfeito. Deus tinha que enviar a Jesus, ele não podia poupar o seu filho. O único meio na visão divina de redenção era seu filho vir, fazer-se homem e morrer naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. Ele que jamais cometeu pecado, levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o profeta Isaías, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus não poupou Jesus. Jesus sofreu tudo aquilo que tinha que sofrer, toda a dor que tinha que passar. E a maior dor de Jesus não foi a dor da cruz, não foi o flagelo do carrasco, sabe? A maior dor de Jesus não foi ser crucificado. A maior dor de Jesus foi que a ira de Deus caiu sobre ele na cruz do Calvário. A ira que estava destinada à humanidade, a ira que estava destinada contra nós, caiu sobre Jesus. E assim ele nos livrou da ira de Deus e da condenação eterna, morrendo naquela cruz no nosso lugar. E aí diz assim, antes por todos nós o entregou. O Pai entregou o Filho por nós. Jesus morreu naquela cruz, no seu lugar e no meu lugar. A morte de Jesus, teologicamente falando, ela é substitutiva. Quem tinha que morrer naquela cruz era eu. Quem tinha que morrer naquela cruz era você. Mas Cristo veio e morreu em nosso lugar. E aí Paulo faz uma outra pergunta. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ah, se Deus abriu o tesouro dos céus e pegou a joia mais preciosa que ele tinha nesse tesouro, que era o seu Filho amado, e o enviou para morrer naquela cruz em nosso lugar, como Deus nos negaria qualquer outra coisa a mais? Por isso que Jesus fala que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. É lógico que Deus vai fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo e aquilo que está dentro da vontade dEle. Mas se você pedir segundo a vontade de Deus, Ele vai conceder a você toda e qualquer bênção que você necessite, porque Ele já deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho amado. E aí Paulo faz outra pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha só. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que realmente são filhos de Deus, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que no tempo e na história Ele salvou, Ele justificou e Ele já glorificou. Quem é que pode intentar acusação contra nós? O diabo pode nos acusar. O mundo pode nos acusar. As pessoas podem se levantar contra nós, mas que efeito isso vai ter diante de Deus? Deus jamais vai aceitar as acusações que Satanás fazem contra você, ou que qualquer um que se levante contra você faça. Sabe? Podem nos acusar do que quiserem, mas nós já fomos justificados por Deus. Deus já nos vê glorificados. Ele já vê a obra dele acabada na nossa vida. Então, que efeito tem qualquer acusação, qualquer imprecação, qualquer palavra de maldição que alguém diga contra você? Absolutamente nada. Ninguém pode contra Deus. Nós estamos nas mãos graciosas do Senhor. E ele fala, é Deus quem o justifica. Quem é que pode condenar alguém que Deus justificou? Imagina. Se Deus já justificou você, quem é que vai poder te condenar? Pense num tribunal humano. Uma pessoa é levada perante o juiz, e o juiz, depois de ouvir todas as imprecações e causas contra essa pessoa, chega à conclusão que ele é inocente, ou simplesmente o juiz resolve declarar aquela pessoa livre de todas aquelas acusações. Aí aquele cidadão sai do tribunal e alguém vira para ele e fala assim, você é culpado. O que ele vai dizer? O juiz me inocentou. O juiz me considerou livre de toda e qualquer acusação. Quem é você para me acusar? E é um juiz terreno. Agora imagina o juiz divino, o Senhor dos senhores. Ele já nos justificou. Quem é que pode nos condenar? Quem é que pode, de alguma forma, condenar um servo de Deus? Pode intentar acusações contra nós, mas elas não terão nenhum efeito, porque o juiz verdadeiro já nos justificou. Finalizando, versículo 4, Paulo fala assim, quem os condenará? Então quem é que pode condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Veja,
aquele que está assentado à direita de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e que intercede por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso paráclito, aquele que está diante de Deus intercedendo por nós, assim como o Espírito Santo. Quem é que pode agora condenar um cristão? Quem é que pode condenar um servo de Deus? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode condenar alguém que já foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Portanto, você está seguro. Se você é um verdadeiro e autêntico cristão, se você é ciente da obra gloriosa de Deus na sua vida, você está seguro nas mãos de Deus. Estamos seguros nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia derivar da graça de Deus e descansar nesta segurança divina, sabendo que tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. Amém. Que Deus te abençoe. Shalom Uvraha. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Maravilha, maravilha. Agora, 8h52 no Grande Rio. Você acabou de ouvir aí o número 20 da harpa cristã, Olhai para o Cordeiro de Deus. Pastor Rafael. Tremendo essa mensagem, né? Essa mensagem, todas as mensagens, ela tem um impacto no coração de cada um de nós, mas tem mensagens que ela, né? E é tremendo, né? Falar da palavra propriamente falando é tremendo. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Não que toda a Bíblia não seja maravilhosa, mas tem alguns textos que são bastante poderosos, né? E esse é o texto aí, um muito poderoso, onde Paulo fala desse plano maravilhoso e eterno de Deus na nossa vida, um plano que Deus já vê consumado, né?
É maravilhoso isso. Pastor Rafael, me fala aí um pouquinho da sua igreja, as programações, o endereço. Temos cantata lá? Você trabalha com cantata? Nós teremos agora, no Natal, estaremos celebrando no dia 25, que geralmente a gente deixa o dia 24 para passar com a família, e 25 a gente faz o nosso culto natalino. Nós teremos uma cantata das crianças, as crianças que vão abrilhantar o culto lá. Estamos esperando aí, como no ano passado as crianças cantaram, o ano passado o coral cantou também, mas como esse ano nós estamos com uma dificuldade, a nossa regente lá do grupo, né, da igreja, ela teve um problema lá de saúde, e aí ela ficou meio debilitada, então nós não vamos ter o conjunto, né, cantando, fazendo a cantata, mas teremos a cantata das crianças, né? Que bacana, e que bacana. Maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que é da boca dos pequeninos que Deus suscita o perfeito louvor, né? E nós estamos ali, então, todas as terças-feiras, hoje, né? Às 19 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Quinta-feira nós temos estudo bíblico e estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Bênção. Já estamos para lá da metade de Romanos, nós estamos fazendo a exposição de Romanos desde o início do ano. E domingo pela manhã, nós temos o nosso culto matinal, estamos fazendo a exposição da Epístola aos Hebreus, né? Já estamos também bem adiantados lá na Epístola aos Hebreus. E no domingo à noite nós temos o nosso culto, né? Às 18h30, culto de louvor e adoração a Deus. Todos os nossos trabalhos são livres ao público, não existe culto fechado, todos os cultos estão liberados para qualquer pessoa. Nossas portas estão abertas para receber você, e você vai ser recebido com muito amor em nosso meio. Faça-nos uma visita ali. Ficamos ali na Vicente Lima Cleto, 250, próximo ao Shopping das Fábricas. Não tem erro, Igreja Presbiteriana, Filadélfia. Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado, né, do senhor estar aqui nos ajudando com esse trabalho, e que as portas estão abertas para o senhor, para o seu ministério. Amém. Eu é que me sinto privilegiado por ter esse espaço aqui para pregar a palavra de Deus, e devemos estar orando para que Deus esteja abençoando a vida do nosso amado irmão aqui, dando a ele saúde, graça, né, para que ele possa continuar fazendo esse trabalho glorioso aqui. É um trabalho árduo, mas é prazeroso, porque o senhor está no controle. Amém. Deus está no controle de tudo, né? Deus está no controle, né? Isso aí. A gente só não pode fazer como Pedro fez, né? O Senhor autorizou ele vir, ele foi, mas chegou no meio do caminho. Mas Pedro, o importante é que Pedro voltou para o barco. Voltou com o braço forte. Com Jesus segurando ele pela mão, né? Voltou no braço forte. Isso que é importante, né? E para você que está nessa situação, acredite e segure na mão do Senhor, porque o Senhor é o braço forte, né, da minha vida, da sua vida, da vida do pastor, da vida de todos nós, tá bom? Eu, Newton Rodrigues, vou ficando por aqui com mais uma edição do programa Palavras de Vida, mas eu volto amanhã a partir das 7 horas da manhã com o programa Palavra de Vida. Lembrando que hoje, né, a cantora Adassa Vitória não vai estar conosco, né? Vai estar quinta-feira, porque ela teve aí problemas particulares, e nós vamos estar fazendo a entrevista com ela, né? E na próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui na Princesinha do Rio. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja não só com você, mas com cada um dos seus familiares, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Vida, com Newton Rodrigues. Programa esse que vai ao ar de segunda a sábado, de 7 às 10 da manhã. Palavras de Vida, com Newton Rodrigues.